Nós vamos abrir a Bíblia em 3 lugares. Qual é o primeiro lugar, irmão? O primeiro vai ser Deuteronômio, tá bom? Mas você pode marcar aí Romanos capítulo 5, Gálatas capítulo 3 e Deuteronômio capítulo 28, amém? E aí nós vamos entender a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, meu Deus, a revelação da sua palavra. Meu Deus, que o homem não revele aquilo que é dele, mas sim aquilo que é do Senhor e vem do Senhor. Me usa, meu Deus, como ponto de contato para falar ao teu povo. Traz a revelação da sua palavra. Que o Espírito Santo, meu Deus, penetre no coração de cada um, para que a palavra, meu Deus, venha germinar, dar uma semente e essa semente germinar frutos, meu Deus. Nos conduza, nos direcione. Queremos ouvir a sua palavra, queremos aprender com o Senhor. Porque até mesmo está escrito, meu Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, meu Deus. Então nos conduza, nos direcione, meu Deus, e que a palavra se manifeste ao nosso coração e a semente venha germinar e dar frutos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Fala ao coração do teu povo de uma forma grandiosa, extraordinária, que assim seja, amém, graças a Deus, amém? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz: se vocês ouvires atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará você sobre todas, o que, irmão? As nações da onde? Da terra. Para você ser abençoado e você ter isso, o que é que você tem que fazer? No 2, se ouvires o que, irmão? A voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Então, qual é a condição aqui, irmão? A condição é que nós temos que o que, irmão? Que obedecer. Obedecer e o que, irmão? E praticar todos os mandamentos. E eu estava falando que todos os teólogos, quando o homem entra em teologia, a primeira coisa que ele aprende é: a lei, ela tinha 613 mandamentos, irmão. Quem conseguia, irmão? Quem era capaz de cumprir todos? Todos que passaram, todos erraram. Então, o que é que nós vivíamos? Nós vivíamos em uma condição. Tínhamos que obedecer os 613. Se nós falhássemos em um, todos o que, irmão? Todos eram em vão. Todos eles ficavam o que, irmão? Inapto. Então era uma lei. E nessa lei nós tínhamos que o que, irmão? Que obedecer todos. E se nós formos observar, lá em Números, não precisa abrir não, Número 16 diz que quando o homem pecava, o que é que ele tinha que fazer? A família que pecasse tinha que se apresentar com um novilho, e esse novilho era morto, e aspergir o sangue sobre o que, irmão? Sobre o altar, e ali o pecado era o que, irmão? Perdoado. Mas Israel pecava o que, irmão? Com frequência. Então toda vez se fazia o que, irmão? Expiação de pecado. Aí vem Cristo Jesus, irmão. Então vamos entender o que era uma lei, 613 mandamentos. Então eu tinha que o que, irmão? Que obedecer. Para eu obedecer e para eu ser abençoado, eu tinha que cumprir o que, irmão? Todos. Não era um ou dois, era o que, irmão? Todos. E nem todo mundo era capaz, ninguém era capaz de cumprir o que, irmão? Toda a lei. E a lei, você sabe, irmão, que era algo, era um jugo pesado sobre nós. E aí é que vem, irmão, Jesus agora, ele vai entrar. E aonde é que Jesus entra, irmão? E aí fala no versículo 15, por favor, irmão. Versículo 15 aí do 28. Versículo 15. Vamos lá? Olha o que diz. Aí mesmo, 28, 15. Olha o que ele diz. Porém, olha o porém. Porém, se não deres o que, irmão? Ouvido a voz do Senhor teu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e alcançarão todas essas do que, irmão? Então, como a bênção vinha, obedecendo, também vinha o que, irmão? A maldição, se nós não obedecermos. Então tudo é uma questão de que, irmão? De obediência. Quando não obedecia, e aí, irmão, ficou uma coisa muito pesada para o povo, que, irmão? Cumprir com esses 613. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai o que, irmão? Agora é trocar a situação. Como, pastor? Através de quem? De Cristo? De Cristo Jesus. Então por ele, irmão, e através dele nós vamos ser o que, irmão? Agora abençoado.
Mas como assim, pastor? Então veja, quem foi o nosso primeiro representante? Quem foi o nosso primeiro representante, igreja? Quem? Adão. O nosso representante era quem, irmão? Adão. Adão pecou. E quando Adão pecou, esse pecado também veio gerado em quem? Em nós. Romanos capítulo 5 fala sobre isso. Daqui a pouco nós vamos lá. Que pelo pecado de um homem entrou o que, irmão? Pelo pecado de um homem entrou o pecado em todo o mundo. Mas também pelo homem entrou o que, irmão? A remissão de todo o pecado. Então veja que assim como Adão ele peca, Deus agora, irmão, ele vai fazer agora uma mudança. Qual é uma mudança, irmão? Quando Adão pecou, eu e você, mesmo sendo jovem ainda, nós nascemos, e já nascemos o que, irmão? Com pecado. Por causa de quem, pastor? Por causa de Adão que pecou. Por isso que a Bíblia diz, por causa de um homem, todos o que, irmão? Pecaram. Vamos lá em Romanos, rapidinho? Romanos capítulo 5, vamos entender? 5:12. Irmãos, quando nós, a Bíblia, quando nós vamos explicar para você a Bíblia, tem muitas coisas que nós explicando, não é que nós estamos contra a nenhuma denominação, amém, irmão? Os seus conceitos, seus dogmas, as suas atitudes, ou a sua fé, não somos contra nada, nós só estamos trazendo o que, irmão? A verdade bíblica. Todos acharam? Diz, portanto assim, como por um homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio o que, irmão? A morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos o que, irmão? Pecaram. Quando fala que todo pecaram, irmão, é que nós herdamos o pecado de quem? De Adão, né? Herdamos o pecado dele, e pelo pecado dele também entrou o que, irmão? A morte. Então a morte também veio por um homem. E aí o que tem que acontecer, irmão? Se pelo homem veio uma morte, pelo homem também tinha que vir o que, irmão? A vida. Então o que é que tem que se fazer, irmão? Supomos, deixa eu lhe explicar mais, irmão. Então houve o quê? Uma troca. Está dando para entender, irmãos? Então o que troca? Nós éramos o que, irmão? Nós estávamos amaldiçoados pela lei. Por causa de quem? Por causa de Adão. E quando nós, irmão, quando o Cristo vem, é uma troca. Nós passamos a ser abençoados e Cristo passa a ser o que, irmão? A maldição. Pastor, Cristo a maldição? Sim. Daqui a pouco nós vamos lá. Por que, pastor? Porque se Cristo não tomasse a nossa maldição, nós hoje estaríamos o que, irmão? Maldito. Estaríamos condenados. Então o que é que Deus faz, irmão? Deus envia Jesus para ele tomar o que, irmão? O nosso castigo. Por isso que Isaías 53 diz bem claro, irmão, que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós somos o quê? Somos sarados. Então o que eu quero dizer a você, irmão? Quando Cristo Jesus ele vem, morre por nós e ele vai nos comprar, nos resgatar, eu não preciso hoje fazer nada para ser o quê? Abençoado, para receber bênção. Eu não preciso, irmão, estar fazendo sacrifícios. Eu não preciso tirar o que é meu ou trazer no altar para Deus me abençoar. Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de quê? De bênção. Mas para isso acontecer, era necessário que um viesse e trocasse o que, irmão? De posição. Como é trocar de posição? Ele se fazendo maldito, e nós que era para carregar a maldição, nós agora somos o que, irmão? Abençoado. Por quê? Porque ele vai se fazer maldito. E aí o que ele fala mais? Vamos lá, irmão? Olha o versículo 17. Olha o versículo 17. 5:17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? A saber quem? Jesus Cristo. Então se pelo homem, irmão, o pecado entrou em todos, pelo homem também entrou o que, irmão? A graça. Pelo homem só entrou o que, irmão? A graça. A graça entrou em alguns ou para todos? É para alguns ou é para todos? Para todos. Para todos aqueles que em Cristo e o recebem como seu único que, irmão? Salvador. Então está dando para entender?
Então vamos lá, irmãos. O que é que ele fez? Aqui está eu, vamos lá, aqui está eu e aqui está outra pessoa. Aqui está eu e aqui está Cristo. Ou aqui está Cristo, aqui estou eu, aqui está Cristo. O que acontece, irmão? Eu estava amaldiçoado. Nós estávamos amaldiçoados. Então o que é que Jesus vem fazer? Ele vem cumprir a lei. Ele cumpre a lei. E aí quando ele cumpre a lei, o que é que acontece, irmão? Para ele cumprir essa lei, ele tem que tirar uma maldição que está na humanidade e trazer para quem? Para quem? Para ele. O que é que ele faz, irmão? Ele transfere o que está aqui e traz para cá. Traz para aqui. E aí, irmão, o que estava de erro, de pecado aqui, passou para quem? Para ele. Por isso que ele, quando está na cruz, o que é que ele fala? Pai, Pai, por que me desamparaste? Por que, irmão, naquela ele estava desamparado? Porque ele estava carregando todo o nosso o quê? Fala, igreja, todo o nosso o quê? Todo o nosso pecado. Ele levou sobre ele, e ele levando sobre ele, o próprio Deus, irmão, não olhava para ele, porque ali ele estava sendo o que, irmão? Amaldiçoado. Ele estava carregando a nossa maldição, não amaldiçoado pelo Pai, mas amaldiçoado pelos nossos pecados. Está dando para entender? Então o que acontece, irmão? Quando ele faz isso, nem eu nem você vivemos mais debaixo de que, irmão? De maldição. Então não tem aquela história, irmão, quem é crente, irmão, quem crê em Cristo Jesus, não tem medo de nenhuma macumba, não tem medo, minha vida não está andando porque tem olho grande na minha vida, não, minha vida não dá certo porque tem gente de olho grande. Irmão, o cristão tem que saber uma coisa, irmão, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, tudo se faz o quê? Novo. O problema é que às vezes as pessoas falam isso, e nós o que? Irmão, você não está crescendo porque fulano está de olho grande em você. Irmão, não dá certo porque alguém jogou pemba, irmão, você é cristão. A Bíblia diz que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. O que está faltando é aprendizado da palavra. Quando você aprende a palavra, irmão, você vai exercitar essa palavra. E como é que exercita a palavra? Meu Deus, a bênção, vou dizer aqui só um rapidinho. Quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, ele vai? Vai. Quando ele chega lá no monte, irmão, que ele olha, o povo está lá, Balaão vai amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele desce, Balaque vai perguntar: Balaão, você amaldiçoou o povo? Ele diz: eu recebi ordem que o povo que ele abençoa, ninguém pode o quê? Amaldiçoar. Quando eu e você conhecemos Cristo, irmão, você pode acordar pela manhã e encontrar lá um negócio feito contra você, mas não pega em você. Amém, igreja? Por que não pega, pastor? Porque eu sou nova criatura, porque Cristo está comigo, e a Bíblia diz: não te deixarei nem te desampararei. Eu estou com você até a consumação do quê? Do século. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de quem? De Deus. Então não tem macumba, não tem feitiço, não tem olho grande que vai pegar em mim. Pode botar, pode pegar meu nome, pode fazer o que bem quiser, mas eu não vou ser alcançado. A maldição não vai entrar. Por que, pastor, a maldição não vai entrar? Por quê? Por quê? Porque, irmão, Jesus falou que ele o quê? Se fez maldito por nós. E ele recebeu, e Jesus, irmão, ele pagou um alto preço pela nossa vida. Então o que ele fez? Pastor, e por que pegou em mim? Porque está faltando fé. Pastor, e nós temos que ter cuidado, irmão, que tem pessoa que vira para você e fala assim: irmão, olha, irmã, Deus me mostrou que sua vida está assim. Deus me mostrou que tem alguém fazendo algo para você. Deus me mostrou que tem algo trabalhando na sua vida. E aí a pessoa se inculca nisso, irmão. A pessoa bota isso na cabeça e fica o que, irmão? Pensando que isso é o quê? É doutrina. Não, irmão. Pastor, se está acontecendo alguma coisa na minha vida, então a Bíblia diz o quê? Que o inimigo ele entra por um caminho, mas por 7 caminhos ele o quê? Ele sai. E como é que eu boto ele para fora, pastor? Orando. Como é que eu expulso ele? Orando. Orando, confiando em Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória de quem? Verás a glória de Deus. Então eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8 diz: se Deus não poupou seu filho para nos dar, o que ele nos pouparia?
Então, se ele falar isso, tem que acreditar no que ele fala, no que ele prega, no que ele falou, nas escrituras dele e na promessa dele. Então, por isso que ele diz, repetindo ainda repetindo o 19. Ou desculpe, irmão, 17. Se a morte reinou pela ofensa de um só, por meio de um só, muito mais os que recebem o que, irmão? A abundância da que, irmão? Da graça, é o dom da justiça, e reinarão em vida por meio de um só, a saber que, irmão? Com quem agora aí você estamos reinando? Com quem? Reinando com quem? Nós estamos reinando em Cristo, irmão. Então, se Cristo é o nosso rei, Ele nos protege, Ele nos guarda. Por quê? Aí vai agora em Gálatas. Vamos entender mais a Bíblia. Vai lá, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou do que, irmão? Da maldição do que, irmão? Fazendo-se Ele próprio, o que, irmão? Maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde, irmão? No madeiro. Deu para você entender? Então vamos lá, irmão, vamos aprender aqui o seguinte: é como se eu, irmão, estivesse carregando algo nas minhas costas. É como se eu estivesse carregando um peso nas minhas costas. É uma maldição, um problema. Quando Cristo ele vem e ele se faz maldito por mim, o que é que ele faz, irmão? Ele toma aquele jugo que estava sobre mim, que estava sobre nós. Ele toma aquele problema que estava sobre nós, ele toma aquela maldição que estava sobre nós, e ele leva sobre quem, irmão? Sobre ele. É como, supomos, é como eu estou vendo meu filho carregando um saco pesado, e eu estou vendo que ele, poxa, está muito pesado para ele. Eu saio correndo para o que, irmão? Para ajudá-lo. Só que eu não vou ajudar, eu vou tomar aquilo. Então assim também somos nós, irmão. O Pai, Ele nos amou, Ele nos ama, então Ele enviou o Filho dele. Quando Ele enviou o Filho dele, o que é que Ele faz? Ele pega a maldição que estava sobre nós, tira e coloca sobre quem? Coloca sobre Ele. Ele troca, irmão. Nós que éramos malditos, o abençoado se tornou o que, irmão? Maldito. E o maldito se tornou o que, irmão? Abençoado. Deu para entender? Então quando nós conhecemos a Cristo, por isso que Ele fala, quem está em Cristo é uma nova. As coisas antigas se passaram e tudo se faz o quê? Novo. Então nós somos o quê, irmão? Novo. E por que eu sou novo, pastor? Porque alguém morreu por mim. Porque alguém morreu em meu lugar. Alguém pagou preço para me resgatar, para me salvar. Diga graças a Deus. Quem é esse alguém? Cristo? Cristo Jesus. E aí, olha o que ele diz, irmão. O 13, veja agora o 14. Diz: para quê? Para que ele fez isso? Por que ele fez isso? Para que as bênçãos de quem, irmão? De Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Em quem? Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito que, irmão? Prometido. Então, as nossas bênçãos, ela vem, então, se as bênçãos vêm sobre mim e está sobre mim, eu não preciso pagar nenhuma, que, irmão? Nenhuma penitência. Pastor, eu vou fazer um jejum para receber uma vitória. Pastor, eu vou fazer um jejum para Deus me abençoar. Pastor, eu vou fazer um jejum para eu receber isso. Nada disso. O jejum, irmão, é para a consagração da nossa vida. O jejum não é para uma vitória. Quando Daniel, ele faz o jejum, ele faz porque ele quer uma resposta de Deus. Vem uma revelação para ele, ele não entendeu, ele faz um jejum para que Deus venha, que, irmão, esclarecer, trazer para ele a resposta daquela visão que ele teve. Pastor, então eu tenho que me vestir de pano de saco para receber vitória? Eu tenho que vender algo que é meu para dar na igreja, para Deus me dar de volta? Pastor, eu tenho que estar carregando alguma coisa consagrada para botar uma fita, algo para eu botar na minha vida e ser abençoado? Pastor, eu também tenho que estar me consagrando, me ungindo? Não. Por quê? Porque o que tinha de ser feito foi feito. Através de quem? De Cristo Jesus. Toda a maldição, toda a derrota do homem e toda a maldição que estava sobre o homem foi levada
Em que, irmão? Em Cristo Jesus. Então hoje nós não vivemos mais debaixo de que, irmão? Da maldição. Pastor, mas a Bíblia diz: no mundo tereis o quê? Mas o que é que a Bíblia diz? Tem de bom? Eu venci o mundo, vós também o que, irmão? Vencerei. Então em todas as lutas que eu passar, eu tenho que confiar em Deus. Todos os problemas que eu passar, eu tenho que acreditar na Escritura. E eu confiando nas Escrituras, eu vou receber o que, irmão? Eu vou receber o que, igreja? As bênçãos de Deus. Amém? Então, se pelo homem entrou o pecado, pelo homem também entrou o que, irmão? A remissão de um pecado. Através de Cristo. Pastor, então o senhor quer dizer que eu sou abençoado? Sim, quero falar isso. Pastor, o senhor quer dizer que para eu receber as bênçãos de Deus, não preciso eu pagar nenhuma penitência? Sim. Não preciso eu participar de campanha de 7 dias derrubando Jericó? Sim, não precisa. Por quê? Porque se eu crer, eu vejo o que, irmão? A glória de quem? Como é que eu recebo a bênção, irmão? Confiando na palavra. Como é que eu sou abençoado? Acreditando na palavra de quem? De Deus, irmão. Confiando nela. Acreditando nela. E a Bíblia diz: confia no Senhor e Ele mais fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então o que é que eu tenho que fazer então, pastor? Tenho que confiar. Tenho que acreditar. Eu tenho que viver. Por quê, pastor? Porque a antiga aliança, ela foi o que, irmão? Ela foi desfeita. Em quem? Em Cristo. Na aliança antiga eu era amaldiçoado. Hoje eu não vivo mais na aliança antiga. Onde é que eu vivo? Na aliança o que, irmão? Na nova aliança. Quem é a nova aliança? De Adão a Moisés era a lei. Em Cristo Jesus a lei foi o que, irmão? Cumprida. E se a lei foi cumprida, eu agora vivo o que, irmão? Eu vivo para a bênção do Senhor. Deu para você entender, irmãos? Pastor, então o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Acreditar. O que é que eu tenho que fazer? Praticar. O que é que eu tenho que fazer? Ouvir a palavra. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, compará-lo-ei a um homem o que, irmão? Prudente, que edificou sua casa sobre o que? Sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio sobre ela, mas ela não foi o que, irmão? Não caiu, porque ela foi edificada sobre o que, irmão? A rocha. A rocha quem é? É Cristo. Amém? Então, deu para você entender, irmãos? Deus agora, Ele tomou toda a nossa maldição e colocou sobre quem? Sobre Cristo. Como é, pastor, em minha vida agora? Mas pastor, eu estou vivendo uma perrinha, estou vivendo uma luta, estou vivendo uma vida que só Jesus, se eu contar para o senhor vai chorar. Meu irmão, o que há de vir virá e não tardará. Se a promessa foi feita, pode esperar que ela vai se cumprir na sua vida. O problema é eu acreditar e esperar o momento de ela, o que, irmão? De ela se cumprir. Então o que é que eu tenho que fazer? Crer, confiar. E não olhar o que está acontecendo, mas olhar para onde? Para a promessa. Olhar para a promessa. Eu não olho para a minha vida o que eu tenho e o que eu sou. Eu olho pelo que Deus prometeu para mim. Amém, irmãos? Eu vivo pela promessa. E quem vive pela promessa, crê nele, acredita nele, que as bênçãos vão o que, irmão? Vamos alcançar. E como é que essas bênçãos vêm, pastor? Confiando em Cristo Jesus. Repetindo o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem, irmão? Aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pelo que, irmão? Como é que eu recebo a bênção? Recebo como? Pela fé. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então as bênçãos elas chegam na minha vida pela fé. Irmão, se Deus agiu na sua vida e se Deus te chamou, é porque Ele tem propósito. Amém? A vida do ser humano, ela é tipo como é o nome? Ela vai passando por estágios. Uma coisa vai melhorando, depois outra, até nós alcançar o que, irmão? A vitória total. Até nós alcançar a bênção total. Amém? Por isso o Hebreus fala bem claro: por um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. As bênçãos vão vir. Amém? Ele já pagou um preço por você. Pastor, o que é que eu sou? Você é um abençoado. Pastor, o que é que eu sou? Eu sou um abençoado. Por quê? Porque Cristo me fez uma bênção.
Cristo me fez uma benção. Ele carregou as maldições que estavam sobre mim, Ele levou sobre Ele. Amém? Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele, irmãos.